no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 6, dos versículos 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Vamos orar. Pai querido, dá que possamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade. Ó Senhor, mantenha nossa mente cativa a Ti neste momento, que não nos distraiamos, que o Senhor mesmo fale diretamente conosco. Por favor, ó Deus, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui começa o que ficou conhecido como o Sermão do Monte, que vai até o versículo 49. Porém, hoje nós vamos ficar com o prefácio, quando Jesus chama 12 dentre seus discípulos para uma missão especial, e também o seu poder divino é percebido de forma extraordinária. Então veja, aqui Jesus inicia buscando a direção do Pai, depois ele escolhe e comissiona 12 apóstolos, deixando-os identificados por seus nomes, para que não houvesse, obviamente, qualquer dúvida. E depois disso, Jesus segue com a sua obra. Nós vamos olhar então essa pequena introdução do que é chamado Sermão do Monte. Em primeiro lugar, Jesus se prepara orando. Essa é uma ênfase que apenas Lucas dá. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa mesma passagem, mas com ênfases diferentes, não é? O texto diz que Jesus retirou-se para orar e passou a noite orando a Deus. Veja, meus irmãos, sobre essa expressão orando a Deus, no grego, o comentarista Henniker, ele comenta que se trata de um estado mais profundo de devoção na presença santa e direta de Deus. Uma invocação que transita para a mais íntima comunhão com Deus. Então, não se fala, não é aqui uma questão apenas de fazer uma oraçãozinha, daquela que muitos fazem na hora do almoço. É uma busca e obviamente já reconhecimento da intimidade da Trindade. O Filho, o Deus Filho falando com Deus Pai, Cristo enquanto homem buscando a direção de Deus. E Lucas registrou a importância de Cristo ter passado a noite orando. Veja, não foi uma oração, mas foi uma espécie de vigília, onde Lucas mostra que Cristo ficou a noite inteira buscando ao Pai, orando ao Pai, antes de fazer algo que ia ser extremamente relevante para a obra do reino de Deus, não é? O que, a partir dessa escolha que Cristo fará, a igreja estará sendo estabelecida, a igreja do Novo Testamento. Então veja, é algo muitíssimo importante que Cristo vai fazer, mas antes de fazer, ele passa um tempo de oração. Isso nos lembra, meus irmãos, um paralelo aqui da importância da oração na escolha dos oficiais da igreja. Em 1 Timóteo 5:22, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém imponham precipitadamente as mãos. Então, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que essa é um tipo daquelas decisões que são relevantes e que nós
não podemos errar. E que para isso precisamos buscar a vontade de Deus. E vale lembrar que neste ano nós, de alguma forma, teremos eleição para oficiais. Ainda não acertamos os detalhes no conselho, mas já fica então aqui a instrução para a igreja, para que já comece a orar por isso, para que no momento oportuno saibamos fazer a vontade de Deus. E Tiago fala que para pedirmos sabedoria a Deus, e pedindo a Deus Ele dá liberalmente, mas temos que pedir com fé, não é? Em nada duvidando. Veja, meus irmãos, aqui, voltando para o texto, Cristo vai fazer algo de fato que marca a história da igreja, muda a história, inclusive da humanidade, por meio da consequência que nós vamos ver aqui em seguida. E é muito interessante e muito oportuno perceber que Cristo ora ao Pai. E quantas vezes nós temos tomado decisões por conta própria, sem sequer consultarmos a Deus, não é? Então, uma vida de oração, meus irmãos, é algo que vem do modelo do próprio Cristo. Mas, em segundo lugar, aí sim, uma vez orado, buscado diante de Deus, Jesus seleciona 12 para serem apóstolos. Diz o texto que pela manhã, outra tradução pode dizer, quando clareou o dia, Jesus chamou os discípulos. Preste atenção nesse aspecto. Não eram meros alunos. A palavra discípulo aqui nos dá a ideia de seguidores, aqueles que aprendiam aos pés do mestre. É gente que já andava com o Senhor, seguia bem de perto. Ou seja, gente que tinha uma comunhão, uma intimidade pessoal e particular com Cristo. Cristo desce então, depois desse tempo de oração, e chama os seus discípulos. Um grupão, não está dito quantos, mas um grupo que já caminhava com o Senhor. E dentre esses discípulos, Cristo escolhe 12. Então Cristo não pegou aleatoriamente, já era gente que ele vinha trabalhando, caminhando com essas pessoas, e desses ele chamou 12 para serem apóstolos. Meus irmãos, esse é o terceiro texto sobre o chamado de Jesus, sobre o chamado de Jesus mais especificamente. O primeiro aconteceu lá no Jordão, o segundo no Mar da Galileia, quando o Senhor chama pescadores de homens, e agora esse é um chamado dentro do chamado. É Cristo chamando aqueles que já eram discípulos para uma situação diferente. Eles vão desempenhar agora uma grande missão. Vejam, o texto diz que foram 12 os escolhidos. É claro, meus irmãos, nós estamos falando do novo Israel, da renovação da aliança ou da confirmação da aliança a partir de Cristo. Isso aqui é uma equivalência direta com os patriarcas, com os 12 patriarcas ou com as 12 tribos de Israel. O Senhor veio para cumprir a lei. O Antigo Testamento foi estabelecido o povo de Deus a partir das 12 tribos. E agora o Senhor está confirmando isso, escolhendo 12 para serem apóstolos. E juntos, os 12 apóstolos com os 12 patriarcas das tribos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o que nós estamos vendo é a totalidade do povo de Deus. O Senhor agora está mostrando que continua o estabelecimento do seu povo de uma forma diferente, agora por meio de pessoas chamadas de apóstolos. Nós vemos os 24 anciãos, lá em Apocalipse 4:4, Apocalipse 11:16, até lemos na leitura inicial dessa noite, onde os 24 anciãos, no futuro, no dia do juízo, apresentarão as suas coroas a Cristo, né, representando então definitivamente a totalidade do povo de Deus. Um outro detalhe desse chamado é que foram chamados 12 homens. 12 homens não é aqui o plural da humanidade, é 12 homens. Não tem mulheres aqui no meio. E é claro, é o espelho do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento foram 12 homens que lideravam as tribos do Senhor, não é? O sacerdócio aqui apostólico masculino. E eu sempre digo, quando esse assunto passa pelos textos que temos exposto, nós vamos perceber que não tem nada a ver com qualidade, com inteligência, com uma aptidão percebida, não é? Com um jeito especial de viver. Não, simplesmente o Senhor quis reproduzir esse modelo do Antigo Testamento. Pois bem, mas discípulo já era alguma coisa, né? Você ser contado como discípulo de Cristo é maravilhoso. Mas agora o Senhor busca 12, chama 12 e dá um nome a eles de apóstolos. Na verdade, um título, não é? Apóstolo, meus irmãos, é enviado. É uma palavra simples. Era usado no grego naquela época. Não é uma palavra inventada por Cristo, era uma palavra que já tinha seu uso comum. Os apóstolos eram aqueles que eram enviados como mensageiros de alguém importante, alguém revestido de autoridade. Uma autoridade por representação daquele que enviou. Ou seja, se um rei mandasse um enviado, esse enviado falava em nome do rei. Era o próprio rei falando, não é? Então Cristo pega essa palavra do dia a dia comum e transforma isso num ofício para a igreja que estava nascendo ali. E veja, essa escolha e esse comissionamento, a gente pode chamar de essa ordenação, foi realizado pelo próprio cabeça da igreja. Foi realizado por Cristo, foi o Senhor em pessoa que chamou. O que já nos mostra que não foi a autoproclamação. Não foi gente que se levantou e falou assim, não, eu sou enviado de Cristo. Pelo contrário, não é? Foi o Senhor que explicitou a sua vontade para algumas pessoas. É claro, meus irmãos, que se você for olhar o Novo Testamento, você vai ver que existiu o uso dessa palavra no seu sentido mais amplo. Essa palavra tem um sentido mais amplo, não é? Por exemplo, homens que foram chamados de apóstolos, Barnabé, Epafrodito, Apolo, Silvano, Timóteo, esses homens foram chamados de apóstolos, mas é no sentido lato da palavra, no sentido mais amplo possível, gente que foi mandada fazer alguma coisa, mas não comissionada, como é o caso desses 12, que é no sentido absolutamente restrito. Então, só para fazer esse detalhe. E esses homens, eles vão ser capacitados por Cristo pessoalmente nos 3 anos de ministérios do Senhor, no ministério terreno do Senhor. Eles não estão prontos, não é gente que tinha um bom currículo. Isso é muito importante a gente perceber, é gente que vai ser preparado na prática, obviamente ouvindo da instrução do Senhor e vendo essa instrução ser aplicada. E por isso eles não começam a agir sozinhos, eles não agem por conta própria, eles não agem por inspiração direta, não, foi o Senhor que gente, eu acordei, tive um sonho e agora eu sou apóstolo. Não é isso. Aliás, tem um nome, me lembrei agora de um filme, entre aspas, secular, né, chamado O Apóstolo. É bem interessante. O cara, um pastor, uma história bem curiosa, ele, num momento lá, ele se auto-intitula apóstolo. Por isso que o filme chama isso, mas não vou falar mais nada, senão estraga. Mas não é isso. Esses homens não fizeram isso, não é? Eles foram chamados por Cristo em pessoa. É obviamente do meio daqueles que eram testemunhas oculares de Cristo. Esses 12 estão num grupinho maior, que não sabemos quantos, que andavam vendo e aprendendo de Cristo. Esse é um critério do apostolado, meus irmãos. Ter visto e andado com Cristo, visto com os próprios olhos. E Paulo, ele cumpre isso porque Cristo se manifesta pessoalmente e o chama pessoalmente. Bom, uma outra coisa importante sobre essa palavra. Por que eu dei essa ênfase agora? Porque nos nossos dias tem gente sendo chamada de apóstolos.
E isso, nós temos uma palavra apenas para isso, isso se chama heresia. Isso é um erro dos mais crassos que existe no cristianismo moderno. Não existem apóstolos, porque esses homens não andaram com Cristo, não viram Cristo pessoalmente, podem até dizer que sim, não é? Mas não foram chamados também para estabelecer a igreja, porque depois que a igreja foi estabelecida, essa função deixou de ter necessidade. Então, entendam que isso que nós vemos hoje é heresia. Nós temos que falar isso com muita firmeza e com muita segurança. É bom a gente entender também que os apóstolos foram todos mártires. Será que os atuais querem? Nós lemos o texto aqui de Hebreus intencionalmente para mostrar que aqueles ditos ali estão falando dos apóstolos. Será que eles querem morrer a fio de espada? Será que eles querem morrer numa ilha presídio? Será que eles querem morrer por mão do Estado com mão pesada? Será que eles querem isso? Porque todos os apóstolos passaram por isso. Então, nós não podemos nos confundir. Mas esses apóstolos tinham função. Lucas não fala disso explicitamente, mas Mateus fala que eles tinham autoridade, ou receberam autoridade, sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Nós vemos isso acontecendo com os apóstolos. Os apóstolos curavam de formas assim que é humanamente impossível. Nós sabemos disso nos relatos bíblicos. E eles também fazem os mesmos sinais que mostravam que Cristo era um Deus. Então esse é um detalhe muito específico para os apóstolos. Mas Marcos dá uma outra, ele complementa isso. Marcos diz que os apóstolos existiram para pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Essa questão espiritual, meus irmãos, de expelir demônios, era para marcar especificamente que isso era uma obra divina. Só Deus tem autoridade sobre demônios. Nenhum homem tem autoridade. Nem mesmo se nós nos depararmos com uma situação dessa, ainda hoje, não é no nosso nome, na nossa autoridade que a gente fala sai. Nós vamos falar sai em nome de Jesus. Mas esses homens falavam simplesmente sai, porque eles estavam autorizados pelo Senhor. Percebe a diferença, meus irmãos? Então, esse detalhe de ser chamado para apóstolo é muito importante, porque daqui para frente esses homens vão fazer muitas coisas e que vai nos ajudar no futuro a entender o que eles farão. Mas em terceiro lugar, esses apóstolos, esse texto é tão curto, mas é tão rico, esses apóstolos ficaram com seus nomes registrados. Poderia o texto todo, todos os evangelhos dizer, Cristo separou 12 homens. Esses 12 homens foram chamados para apóstolos. E nunca ter dado os nomes que eram. Nós ficaríamos curiosos, mas o Senhor poderia ter feito isso. Mas não, cada um ficou ali identificado pelo seu próprio nome. Veja, vamos passar rapidamente por eles. Chama primeiro ali Simão, que Cristo passa a chamar de Cefas, que significa no grego pedra, ou Pedro, ou rocha, não é? Agora, um parênteses, Pedro não é o cabeça da igreja, como a igreja católica romana diz. A igreja romanista usa esse texto para dizer, está vendo? Pedro é a rocha da igreja. Não, o Senhor chama Pedro, porque de fato Pedro vai ter uma preponderância entre esses apóstolos. Depois Pedro vai ser o pai, digamos assim, o pai da igreja em Jerusalém, entre os israelitas. Mas esse aqui, que neste momento está sendo chamado de rocha, é aquele que vai oscilar para caramba. Ora, ele, estou contigo, Senhor, e não abro. Daqui a pouco ele nega 3 vezes. Percebe, meus irmãos? É óbvio que depois do Pentecoste, Pedro se torna de fato essa rocha.
E a partir daqui ele não se refere mais a Simão, e sim a Pedro. Depois vem André, seu irmão, também pescador. Tiago e João, os filhos do trovão, era gente irada. Curioso, né, que João, chamado o apóstolo do amor, originalmente era bem irritadinho. Ele e o irmão dele, não é? E mais um detalhe, esses são aqueles que querem aparecer depois no futuro, que querem posição de destaque. E é justamente por isso Tiago vai ser o primeiro a morrer e João o último. Todos também em situação bastante difícil. Filipe, que aparece em várias passagens, não compreendendo bem o projeto de Cristo. Mas Filipe é aquele que diz para Natanael: venha e veja. Bartolomeu, ou talvez Natanael, sobre quem Cristo disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Mateus, ou Levi, o publicano. Tomé a gente sabe, um tanto quanto pessimista, não é? A gente pode olhar as falas de Tomé, mas é justamente Tomé que declara: Senhor meu e Deus meu. Foi chamado também Tiago, filho de Alfeu, não é Tiago, irmão de Cristo, Tiago, filho de Alfeu, ou conforme Marcos registrou, Tiago, o menor. E veja, esses nomes todos: Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, também chamado de Tadeu, então é Judas Tadeu. Um que a Igreja Católica gosta bastante, né? São Judas Tadeu. Agora, sobre a maioria desses nomes, nós não sabemos quase nada. Porém, foram esses que foram chamados de apóstolos. E no versículo 16, há um detalhe a mais, o último. Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ou como disse Mateus e Marcos, que foi quem o traiu. Não eu gosto desses registros bíblicos, não é? Que mostram coisas que a gente de cara talvez não compreenda. Quem é Judas Iscariotes? É aquele que cuidou da tesouraria do grupo. Judas era o dono da bolsa do dinheiro, não é? Judas é o que traiu Cristo por dinheiro. Judas Iscariotes, é aquele que mentiu quando Cristo nasceu e perguntou: alguém me traiu? Ele foi o primeiro a falar: certamente não sou eu, Rabi, não sou eu, mestre. É um mentiroso, é um traidor, né? É esse que identifica Cristo na penumbra ali com um beijo, o beijo da marca da traição. Aliás, o beijo ali, aquele beijo ali é o código da delação premiada, né? Judas vai lá e fala: não, eu vou te mostrar quem é Cristo. O que eu beijar é esse que é para ser pego, não é? E provavelmente, por ser um impenitente traidor, Judas termina seus dias com autoextermínio. Lembra-se do final da vida dele, não é? Uma possibilidade, o Senhor não deixou o porquê dele escolher este cara que justamente seria o traidor. Não é curioso que os três evangelistas afirmem Judas Iscariote o que traiu, mas o texto está registrando o início, ou seja, já está dizendo o que vai acontecer no futuro. Mas isso nos traz uma aplicação boa para nós ainda nos nossos dias. Primeiro, para nos lembrar que nós não devemos idolatrar liderança, não é? Nós nunca sabemos exatamente, precisamente, não é? Daí a importância da oração, né? Para nós que somos humanos caídos, para mostrar que há joio misturado com trigo, não tem jeito. Agostinho de Hipona dizia que a igreja é o corpus permixtum, ou o corpo misto. No meio da igreja, o joio aparece junto com o trigo. Agora, sobre todos esses homens, nós podemos ver, sobre esses nomes, nós podemos ver que era gente comum. 4 pescadores, um publicano, outros que nós não sabemos muitos, nenhum deles ligado ao ofício sacerdotal judaico, ou ao governo, ou a posições de autoridade.
Porque o padrão agora do Novo Testamento é outro. Agora o critério de Cristo é diferente. Mas, veja, tem um pastor ainda vivo, um pastor muito querido, foi meu professor no seminário, deve ter sido da Adeus também, o reverendo Pereira, conhecido Pereirão. E o Pereirão tem uma frase que ele encaixa em todo o sermão, não é? Eu ouvi isso por anos lá. E ele falando sobre esses 12, não é? Que foram escolhidos por Cristo, mas que diante da cruz aconteceu o seguinte: Pedro negou, Tomé perdeu a fé, Judas traiu, os demais fugiram. Não, para pensar, se fosse uma seleção de RH, Cristo não ia ser um bom diretor de RH, porque diante da cruz todos os 12 deram para trás. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. É verdade que depois do Pentecostes, não é? Esse grupo, menos o traidor, esse grupo, somando-se com Paulo, se torna o alicerce da igreja. Por conta do uso desses 12, meus irmãos, nós estamos aqui hoje em 2021. Eles são, pensa na figura do alicerce, da estrutura que sustenta uma casa, das colunas. Esses 12 são as colunas que o Senhor estabeleceu para a igreja. Igreja essa que chegou até nós, mas era gente comum, gente diferente, de diferente região, de diferente cultura, diferente escolaridade, diferente profissão. E isso é tão bonito porque o que é o corpo de Cristo? O que é a igreja de Cristo se não feita de gente diferente? E muitas vezes a gente é tão intolerante, né? A igreja de Cristo não é uma igreja de gente absolutamente igual. Pelo contrário, é uma igreja feita de pessoas diferentes, e os 12 mostram isso para nós. Então nós deveríamos ter um cuidado maior quando tratamos uns com os outros, não é? Quando queremos liderança que age igualzinha. Se tem uma coisa que a gente conversa no conselho, é que nós 4 somos diferentes. Nós temos uma teologia que nos direciona, temos uma convicção comum, mas temos pensamentos diferentes muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, não é? E é essa multiplicidade que faz com que tenhamos posições mais equilibradas. Porque já pensou um conselho formado de 12 Silvio? Vocês estariam fritos. Aliás, essa igreja nem existiria, não é? E graças a Deus eu tenho outros 3 homens caminhando juntos, diferentes, cada um com suas características que se complementam. E se o Senhor permitir, há de permitir, no futuro teremos outros. Então veja, nós não podemos olhar para o povo de Deus e querer essa uniformidade, essa igualdade. Pelo contrário, essa multiplicidade usada pelo Senhor, que é complementar, fazendo com que a obra do próprio Senhor avance. Mas depois dessa escolha, vem começando literalmente agora o Sermão do Monte. O Senhor agora vai demonstrar o seu ministério de libertação dos cativos e dos aflitos. Nós temos aqui, o texto diz que tem um grupão com Cristo. Temos os 12 apóstolos, que são as colunas da igreja. Nós temos um grande grupo de discípulos de Jesus, que é gente já alcançada e que já começava a compor ali a igreja nascente. E nós temos uma multidão que veio de todo canto, que é justamente o povo que aguardava pelo Redentor. E isso é bonito porque é uma prévia do anúncio a todas as nações. O Senhor ali naquele comecinho está mostrando que veio gente de todo canto. As cidades aqui utilizadas dão uma noção geográfica de todo canto. Gente que veio para ouvir o Senhor. E a obra do Senhor, meus irmãos, era manifestada primeiramente pela pregação da palavra, porque primeiro vem a salvação. Cristo não fez outra coisa em primeiro lugar. Não é
curioso que nos nossos dias as igrejas querem ter estratégias diferentes. Às vezes usa a ação social para chegar na frente e alcançar a pessoa pelo estômago. Outras chegam com sustento financeiro, querem alcançar a pessoa pela carteira. Outras chegam pela vaidade, pelo orgulho. Mas o Senhor nunca fez nada disso. Pelo contrário, a primeira ação é a proclamação da palavra. E o texto diz isso, que eles vieram para ouvir. Ouvir, obviamente, as boas novas de salvação ditas pela própria boca do Messias. Gente que estava sedento, gente sedenta da palavra de Deus. E até hoje é assim. Por isso que nós prezamos pelo púlpito, porque o púlpito dita o resto da vida da igreja. Certa vez conversando com uma pessoa, um casal, com dificuldades, é claro, todos temos as nossas dificuldades, e o filhinho estava com alguma dificuldade mesmo, enfim, mas falando sobre nós, não tem um serviço muito bom para as crianças. Eu me perguntando, na igreja tal, tem um serviço lá que é maravilhoso para as crianças. Bom, glória a Deus, eu conheço a igreja, é muito boa mesmo, pode ficar para lá, sem o menor problema, está tudo certo. Depois de um tempo, essas pessoas me procuraram de novo e disseram assim, e seguindo por outros caminhos, tá, gente? Não se preocupa com o nosso contexto doméstico aqui, não. Depois de um tempo, os encontrei, e aí, tudo bem lá? Né? Não estamos lá. Eu falei, por quê? Não, porque o púlpito, a gente sentia vontade da palavra. Eu falei, mas vocês acham que as crianças iam ter? Você acha mesmo que tem um ministério infantil bom e um púlpito ruim? Não existe isso. Eu não estou dizendo que nós aqui somos perfeitos, não é isso, não é? Mas eu estou dizendo, mostrando o porquê muitas vezes da nossa ênfase ser no púlpito, porque dele é que vão acontecendo as outras coisas, não é? Por isso nós insistimos tanto para quando convidamos alguém aqui, passa pelo conselho, para sabermos se a pessoa não vai falar algo que contrarie as convicções bíblicas e tudo mais. Mas por que tudo isso? Porque Cristo começou pela palavra. Se Cristo tivesse começado diferente, nós faríamos diferente. Mas não foi. Agora, as boas novas de salvação são seguidas de sinais miraculosos. Só que sinais miraculosos num volume muito grande. Não era um milagrinho aqui, outro ali. Era muita coisa acontecendo, porque acontecia na base da multidão. Cristo curando todo mundo, expulsando o demônio de muitos. Não era assim um endemoniado que aparece uma vez ou outra. Não, eram sinais. O volume que nós vemos no Novo Testamento, especialmente, obviamente, nos Evangelhos e em Atos, é para demonstrar que o reino foi instalado, o reino de Deus foi instalado. E esses são sinais, sim, miraculosos, mas para demonstrar aquilo que foi pregado. E o Hernandes Dias Lopes diz uma coisa que é muito, muito bonito. Ele diz que Jesus pregava aos ouvidos e depois aos olhos. E é justamente isso que nós também devemos continuar fazendo. Nós pregamos aos ouvidos a palavra de Deus e pregamos aos olhos. É obviamente que nós não somos mais da era apostólica original, inicial. Nós não vamos fazer, não tenham dúvida, nós não vamos sair por aí fazendo grandes milagres. Isso não acontece mais, meus irmãos. A igreja presbiteriana não crê em cura. Claro que nós cremos, se o Senhor quiser fazer, mas não por meio de homens. Nós não temos o poder dos apóstolos, por exemplo, de ressuscitar pessoas. E se isso fosse assim, meus irmãos, a pandemia, acho que demonstrou isso para ficar muito claro. Entra nas UTIs e salva. Tira as pessoas das UTIs, quase morrendo de Covid. Percebe, meus irmãos, que os milagres não tinham valor em si. Eles eram validadores
da palavra de Deus que estava iniciando ali a igreja a partir de Cristo. E mais curioso ainda, a presença de Cristo era percebida por o seu pleno poder. O poder de Cristo não cabia humanamente. Eu estou fazendo uma analogia, por favor, tá? Cuidado, estou só fazendo uma analogia. É como se não coubesse no próprio Cristo, porque diz o texto que o poder saía dele. As pessoas iam para tocar em Cristo, porque tocando em Cristo, eles ficavam curados. Nós já vimos uns sermões para trás, onde o Senhor toca na pessoa e a pessoa fica curada. Tocou no leproso, que não podia acontecer. E não foi Cristo que ficou impuro, foi o leproso que ficou puro. Porque de Cristo saía isso, mas tudo isso para demonstrar quem é Cristo. O mesmo Cristo que nós cremos hoje, que tem o mesmo poder, não mudou nada. Cristo não ficou menos poderoso porque não estamos vendo algumas coisas acontecer. Pelo contrário, porque aqui nós estamos falando de 12 apóstolos, alguns discípulos. Mas depois converte uma centeninha ali, depois um pouquinho, alguns poucos mil ali, depois alguns milhares, e hoje a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Então veja, a obra do Senhor continua acontecendo muito bem, obrigado. Mas nós não precisamos mais ficar em busca de sinais espetaculares, porque esses sinais foram necessários sim, para mostrar que o Deus em pessoa estava ali. E a partir dessa experiência toda, que eu relatei agora, o Senhor vai então ensinar as bem-aventuranças, não é? Que nada mais é do que, eu estou fazendo um spoiler agora daqui para frente, nada mais é do que a aplicação da lei moral, dos 10 mandamentos. Muita gente acha assim, o Novo Testamento que é a graça, aquela matança do Antigo Testamento, aquelas coisas, não, aquilo lá ficou para trás, agora é novo. Meus irmãos, as bem-aventuranças não são nada mais do que a explicação da lei, dos 10 mandamentos. Num período, pouco tempo atrás, na internet, estava rolando direto essa disputa louca, não, porque nós ficamos com a palavra do amor, a palavra da caridade, da misericórdia, que estão nas bem-aventuranças. Se você não entende os 10 mandamentos, você não vai entender nem as bem-aventuranças. Por quê? Porque as bem-aventuranças, por um acaso, é muito mais radical, literalmente, se você ler o texto literal, do que os 10 mandamentos. Porque ali o Senhor está expandindo a compreensão. Pois bem, mas a partir disso vem as bem-aventuranças e outras várias lições muito importantes. Como eu disse, isso vai até o versículo 49 e será falado, para vocês terem uma ideia, nos próximos 4 sermões. Nós ainda vamos estar falando sobre o Sermão do Monte. Tem muita gente que confunde o Sermão do Monte com bem-aventurança, mas foi muito maior e nós vamos perceber isso. Pois bem, e o que tem isso conosco? Texto de um relato dos nomes, de 12 nomes, um títulozinho e uns milagrezinhos ali. O que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor continua, o chamado continua sendo feito por Cristo. Cristo continua chamando, meus irmãos, chamando discípulos. Óbvio que agora é pela ação do Espírito Santo. O Senhor falou, eu vou, mas o Espírito Santo fica, vem para ficar com vocês, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o chamado continua acontecendo por meio de Deus. E outra, o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho, a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então percebe que não mudou radicalmente, continua acontecendo a mesma coisa. A obra da salvação, meus irmãos, continua acontecendo, porém ela não é mais precedida de sinais miraculosos. Ninguém vai se converter por você ressuscitar outra pessoa. Ninguém vai se converter por você levantá-la do túmulo. Ninguém vai se converter porque você a curou no último instante que ela estava à beira da morte. Ninguém.
Porque a conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus. Percebe? Em segundo lugar, ainda, eu disse no começo que não temos mais apóstolos, não é? Mas ainda que nós não tenhamos apóstolos no sentido estrito, os 12, nós podemos ser chamados, entre aspas, de apóstolos. Apóstolos como aqueles que foram enviados. Não enviados comissionados por Cristo, mas enviados pelo Senhor para proclamarmos o Evangelho. Porque a igreja já foi estabelecida. A igreja já foi criada, firmada, já foi dados os seus limites, ela já está pronta no mundo, agora ela segue apenas aumentando em número. E nós somos aqueles enviados pelo Senhor, por isso que eu disse, eu vou reforçar, porque vai ficar gravado, vai que alguém pega um pedacinho apenas. Entre aspas, muitas aspas, nós somos os enviados do Senhor, nós somos os apóstolos. Nesse sentido, sim, você pode falar, não, eu sou um apóstolo do Senhor, porque no grego significa enviado. Enviado para proclamar as boas novas. E meus irmãos, isso continua sendo necessário. Há muitos perdidos espiritualmente, podemos até falar, muitos afligidos na alma, muitos doentes na alma, que são alcançados e curados e tratados pelo Senhor. Estava conversando com a Adelson antes aqui do início, o reverendo Adelson, antes do início do culto, e a gente precisa sempre lembrar, né, ele comentando e eu concordando, que a igreja é o lugar do acolhimento do afligido. A igreja, na verdade, podia chamar hospital, né? Hospital Presbiteriano Capital, porque é um lugar para doente, disse o Senhor Jesus alguns sermões para trás. Eu vim para os doentes. Então, nós somos aqueles que anunciam onde tem a cura para a alma, a cura para essa aflição que toma conta do coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E em terceiro lugar, um parênteses mesmo. Quanto aos oficiais, eu quero reforçar isso, não é? Os oficiais hoje em dia não são sucessores dos apóstolos, não são. Não existe cadeia apostólica, né? Aliás, um tempo atrás eu soube que existe agora uma nova linhagem. Eu não sou muito especializado em heresias, mas existe uma nova linhagem, que são os patriarcas. Tem gente que não se contentou em ser apóstolo, eles são patriarcas, né? Então é gente mais antiga mesmo ali, né? Não é coisa de Pedro, Paulo, Tiago, não, é Abraão, Isaac, Jacob. Ai meu Deus, enfim. Mas voltando ao que interessa, não são sucessores dos apóstolos, mas são homens chamados para conduzir o rebanho do bom pastor. Isso ainda continua acontecendo. Por isso, meus irmãos, há que ter zelo ao realizar essa escolha, porque nós não somos Cristo escolhendo, nós somos o povo de Cristo, escolhendo dentre os discípulos de Cristo, homens para liderar a igreja, e isso deve acontecer debaixo de oração. Eu vou insistir nisso, nós precisamos orar muito, porque depois vamos identificá-los segundo os padrões estabelecidos nas Escrituras. E a identificação disso se dá nos nossos dias, ou pelo menos no nosso meio, pela forma da eleição. Nós entendemos que a eleição é a manifestação do povo de Deus, confirmando, não, fulano de tal é um presbítero, é um diácono, ou deve ser pelo menos. Dito isso, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe a sermos de fato os seus enviados, a sermos anunciadores fiéis, a termos uma vida de oração e que os nossos nomes fiquem registrados na história como gente comum, mas gente comum que servia ao Senhor, que no dia do juízo todos nós ouçamos: venha servo bom e fiel. Vamos lá. Pai querido, nós te agradecemos pelo registro da Tua palavra para nós. Obrigado, Senhor, pela escolha desses homens no passado, homens comuns como nós também o somos
ainda hoje. Nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor também com santa expectativa de sermos usados pelo Senhor para a expansão do Teu reino neste mundo caído. Ó Deus, faz isso em nosso meio, que sejamos proclamadores fiéis da Tua palavra e nisso tudo o Seu nome seja engrandecido, glorificado, conhecido e exaltado. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.